sejam bem-vindos ao sistema Your Place de ensino. Eu sou Gabriel, professor de Química, e hoje nós falaremos sobre as propriedades da matéria. Bom, vamos começar pelas propriedades gerais da matéria, certo? A primeira delas é o que a gente chama de inércia, tá certo? Que é a capacidade do corpo de manter seu estado de movimento ou de repouso, tá certo? Ou seja, se a gente vai correndo, né? Se a gente está correndo, para a gente sair desse movimento de corrida, o que a gente precisa fazer? Ou a gente precisa frear, né? Ir aos pouquinhos parando, ou precisa ter alguma coisa na nossa frente que impeça a gente de continuar andando. Então a inércia, ela indica que o corpo ele vai manter seu estado de movimento ou seu estado de repouso, né? Que é quando ele está parado. Então, por exemplo, minha mão ela vai estar aqui parada, a não ser que eu faça alguma força para deslocá-la, né? Da mesma forma que se minha mão está andando, eu vou ter que fazer a força para ela parar, né? Ou vou ter que segurar para que ela pare de andar, tá certo? Bom, segunda propriedade geral que a gente tem é a massa, tá certo? E quando a gente fala de massa, a gente não está falando da pizza, do macarrão que a gente come, tá certo? Nós estamos falando da concentração, né, da quantidade de matéria de um corpo. Então a massa ela vai indicar com quanto de matéria tem dentro daquele corpo. Então um corpo de mais massa, em tese, ele vai ter uma quantidade maior de átomos, de moléculas ali dentro, juntos, tá certo? Então se eu pego, por exemplo, o volume, tá? Eu encho um copo de água, tá certo? E eu encho um copo com paçoca amassada, tá? Dois copos iguais. Qual que vai pesar mais? Tá certo? Aquele que tiver mais massa, ou seja, aquele que a matéria estiver ali mais juntinha, tá certo? Então, a massa ela vai indicar a quantidade de matéria de um corpo. Terceira propriedade é o volume, tá? Que muita gente confunde massa e volume, mas são coisas diferentes, tá certo? Porque o volume é o espaço, certo, que aquele corpo ocupa. Então, quem é que nunca ouviu aquele ditado? O que é que pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Né? E aí a gente, sem pensar muito, fala, 1 quilo de chumbo pesa muito mais do que 1 quilo de pena, né? Só que, na verdade, ambos pesam 1 quilo. Os dois têm o mesmo peso. Então, um não pesa mais do que o outro. Só que se eu for ver, né, 1 quilo de pena, né, vai dar quase que um travesseiro de pena, né? Vai dar um volume muito grande. Enquanto que 1 quilo de chumbo vai dar uma pastilhazinha de chumbo pequenininha. Por quê? Porque o chumbo, né, ele tem a densidade maior do que a pena, ou seja, ele tem uma quantidade, a quantidade de matéria dele é muito maior para um volume igual, tá certo? Então, se eu pegar, né, um copo cheio de chumbo dentro e um copo cheio de pena, o copo com chumbo, que os dois têm o mesmo volume, vai pesar mais do que o de pena. Mas para que os dois tenham o mesmo peso, eu vou ter que colocar muito mais pena do que chumbo para que eles tenham, né, o mesmo peso, exerçam a mesma força, tá? A quarta propriedade geral é a impenetrabilidade da matéria, né? Que a gente ouve falar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Por mais que o trem, a supervia, nos desafie com relação a isso, que você vai tão apertado, mas tão apertado, que você acha, né, que você está ocupando o mesmo espaço que a pessoa do seu lado, né? Vocês não ocupam. Justamente por isso que a gente fica apertado. Se dois corpos pudessem ocupar o mesmo lugar no espaço, eu conseguiria fazer, por exemplo, essa minha mão passar, né, por dentro da outra. O que não acontece, porque quando ela vem aqui, ela bate e não consegue passar, porque eles não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá? Então esse é o princípio da impenetrabilidade. E a propriedade seguinte, né, é a propriedade de compressibilidade, que é a capacidade de um corpo de diminuir o seu volume, tá certo? Então, por exemplo, a gente falou lá do quilo de pena e do quilo de chumbo. A compressibilidade da pena é muito maior. Por quê? Se eu apertar, né, o saco de pena ele vai diminuir de volume, como a gente faz com travesseiro em casa.
né? A maioria dos travesseiros são feitos ou de pena ou de espuma, né? E aí quando a gente comprime, ele diminui bastante o volume dele, tá certo? Enquanto que se eu pego, né, uma bola de chumbo, eu vou apertar e não vai mudar o volume dela de jeito nenhum, né? Porque ela é extremamente rígida, extremamente dura. Então ela vai ter a compressibilidade muito menor, tá certo? Bom, outras propriedades que nós temos aqui, né, são a elasticidade, que já é o inverso da compressibilidade. É a capacidade de um corpo de se esticar, tá certo? De aumentar o seu volume. A divisibilidade, certo? Que é a capacidade de um corpo ser dividido em partes menores, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma amoeba, né? Ela vai ser ali bem molinha, então é fácil de eu pegar, né? E separá-la em pedaços menores. Mas eu vou ter outros corpos que já vão ser mais difíceis de fazer essa divisibilidade. Por quê? Porque eles quebram, tá certo? Ou eles quebram, ou eles eu não consigo manter essa constância, é muito difícil, eles são muito rígidos, tá certo? Então a divisibilidade também é uma propriedade geral. A descontinuidade, tá certo? Que parece que eu estou falando grego, mas o que é essa descontinuidade da matéria, né? Todo corpo possui um espaço entre suas moléculas e átomos. Quer dizer o seguinte, quando a gente olha, por exemplo, tá? O meu dedo ele é contínuo? Bom, desse ponto até esse ponto parece que sim, né? Porque o dedo, ó, ele vem continuando até ele terminar na pontinha. Mas ele não é contínuo. Porque se eu pegar aqui uma lupa e for dando um zoom no meu dedo, eu vou ver que na minha pele, né, as substâncias que compõem a minha pele, elas não estão grudadinhas uma na outra, elas têm um espaço entre elas, tá certo? Se eu for mais a fundo, né, no tecido e for ver as moléculas da pele, eu vou ver que elas não estão grudadas, elas estão separadas. Se eu for mais a fundo, eu vou ver que os átomos que compõem essas moléculas também não estão grudados, eles vão ter um espaço entre eles. Então a matéria, ela não é contínua, certo? Eu tenho um espaço entre tudo o que compõe a matéria, tá certo? E aqui a gente tem a figurinha, né, dos Impossíveis, que é um desenho antigo, né, que foi muito famoso no seu tempo, que a gente tem, né, 3 super-heróis, né, o Multi-Homem, que ele se divide, né, em vários, né, o Homem-Mola, que tem a capacidade, né, tanto da elasticidade quanto da compressibilidade, e o Homem-Fluido, né, que ele tem a capacidade justamente de se tornar fluido. Bom, agora nós vamos falar das propriedades físicas organolépticas, né? Nome bonito para botar no cachorro. Então, o que são essas propriedades organolépticas, tá? A primeira dela é a cor, tá? Que seria, né, uma forma de identificação. Eu identifico pela cor, né? Como é que eu diferencio duas camisas que são fabricadas da mesma forma? Ah, uma é verde e a outra é vermelha, tá certo? Aí você fala, pô, Gabriel, mas essas propriedades, por que elas são ditas organolépticas e não são propriedades gerais, né? Por que a cor é organoléptica? Porque essas propriedades, elas são propriedades percebidas pelos nossos sentidos, tá certo? Lembrando, quais são os nossos sentidos? Visão, olfato, paladar, tato, tá certo? Audição. Então nós temos aí os nossos 5 sentidos, né? Hoje em dia nós temos até mais, né? O equilíbrio é considerado outro sentido, mas, enfim, ele não é utilizado para perceber as propriedades organolépticas, tá? Então a cor, ela é percebida pelo quê? Pela visão, tá certo? Ela não é percebida por outro sentido do corpo humano. Ninguém fala, pô, tô sentindo um cheiro de verde, né? De uma camisa verde. Não, você vê que a camisa é verde, né? Ou então tô ouvindo que fulano tá usando uma camisa preta. Não tem como, tá certo? Porque a cor, ela é visual. A segunda propriedade que nós temos é o brilho, tá certo? Que ela também é uma propriedade visual, que é a capacidade de um corpo de absorver ou refletir a luz.
certo? Um corpo que reflete muita luz, a gente diz que é brilhoso, enquanto que um corpo que ele não reflete muita luz, a gente já diz que ele é opaco, tá certo? A terceira propriedade organoléptica que nós temos é o sabor, tá certo? Que ela já é uma propriedade determinada pelo paladar. E a última é o odor, que ela é identificada, né, pelas nossas vias nasais, pelo nosso olfato, tá certo? Então tudo isso todas essas formas, né, as propriedades, são propriedades que podem ser identificadas nos elementos químicos. Lógico que, poxa, existem coisas tipo, o sabor é algo que nem sempre é adequado da gente saber, né? Por exemplo, tem um ácido sulfúrico. Eu vou identificar o ácido sulfúrico pelo sabor, né? Se eu pingar ele na minha língua, eu vou perder a língua, tá certo? Ou, às vezes o odor, tá certo? Se eu tenho uma substância, né? Por exemplo, enxofre. Ah, eu quero saber se é enxofre. Eu vou dar uma cheirada, né? O enxofre, ele tem cheiro de pum. Então ele não é muito agradável da gente ficar cheirando. Por isso que quando alguém solta um pum muito fedido, a gente fala, nossa, parece que você, né, soltou enxofre. Porque ele tem esse cheiro. Esse cheiro é causado pelo enxofre. Então algumas substâncias a gente consegue sentir pelo próprio odor, né? O cheiro de cloro, por exemplo, na piscina. Quando ela não faz mal para os nossos sentidos, nós podemos utilizar de algumas dessas propriedades para identificar. Mas não é o ideal porque às vezes é uma substância que ela é muito agressiva para os nossos narizes, né? Para os nossos ouvidos, para os nossos olhos. Então a gente precisa ter outras formas de identificar. Tá? E aqui na nossa figurinha, né, nós temos aí um belíssimo frango assado que ele vai, né, incorporar todas essas propriedades. Né? A gente vai ter diferenciar o frango da batata da farofa pela cor, né, pelo brilho. O frango é brilhoso, né, por conta da gordura na superfície do frango. Né, o sabor, o frango não tem o mesmo gosto da farofa nem da batata, certo? E o odor, que cada um vai ter o seu cheiro específico. Bom, além das propriedades gerais e organolépticas, nós temos as propriedades físicas, né? Que quais seriam elas? Tá? As propriedades físicas, elas vão ter a ver, né, não mais com a estrutura daquela substância, tá certo? Ela vai ter a ver com as capacidades físicas dela. Seria algo mais externo, não estou indo tão dentro da matéria, tá certo? Que o odor, o sabor, ele vai ser, a gente vai distinguir eles de acordo com as substâncias químicas. Enquanto que essas propriedades físicas, né, por exemplo, a primeira que é a densidade, né, eu não vou saber as diferenças de densidade do vidro para o plástico lambendo o vidro e lambendo o plástico, tá certo? Porque são propriedades físicas, tá? E aí o que seria a minha densidade? A densidade, ele vai ser a relação entre a massa e o volume de um corpo. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, um objeto que ele é muito pequenininho, mas que ele é super pesado, né? Que eu olho para ele e falo, não é possível que ele pese tanto tendo esse tamanho. É o que a gente chama de um objeto denso, uma substância densa, tá certo? Porque ela tem muita massa para pouco volume. Ou o contrário, às vezes eu vejo aquela substância que tem um volume enorme, mas quando eu vou tentar levantar eu vejo que é levinho, né? Que é, por exemplo, algo feito de isopor. Se eu fizer uma escultura de isopor, ela vai ser enorme, mas eu consigo levantar sozinho e se bobear com uma mão só, porque ela tem uma densidade baixa, tá certo? E aí a gente observa a densidade na nossa primeira figurinha aqui, quando a gente tem um exemplo de 3 tipos de substâncias, né? A substância da esquerda seria a cortiça, né? O que é a cortiça? Nada mais é do que aquela tampa que a gente vê das garrafas de vinho, tá certo? Aquilo é feito de cortiça, tá? Então eu tenho um cubo de cortiça, eu tenho um cubo de madeira e eu tenho um cubo de metal, tá certo? Quando eu coloco os 3 na água, eles vão se comportar de formas diferentes. A cortiça, ela vai ficar quase toda do lado de fora da água boiando. A madeira, ela também vai boiar, mas ela já vai ficar ali com metade para dentro da água, metade para fora. Ela vai estar um pouquinho mais afundada, certo? Enquanto que um cubinho de metal, eu vou jogar e ele vai afundar direto.
tá certo? Por quê? Por conta da diferença de densidades. Tá legal? Então, se você tem um conhecimento bacana de densidade, você vai ser campeão, né, da brincadeira do afunda ou não afunda. Eu vou jogar um negócio na água, ele afunda ou não afunda? Bom, eu sei que é feito de plástico, então provavelmente, né, o plástico é menos denso que a água, ele vai flutuar. Né? Ou então eu estou jogando um objeto de metal, eu sei que o metal é mais denso que a água, provavelmente vai afundar. E aí, lógico que tem as pegadinhas. Né? Por exemplo, por que um barco que é feito todo... A estrutura dele é toda feita de metal, por que o barco não afunda? Por que o barco flutua? O metal ele não afunda na água? Afunda. Se eu pegar um copo d'água e jogar uma moeda, ela vai afundar. Mas por que o barco flutua? É alguma magia, alguma feitiçaria que faz aquele negócio ficar boiando? Não. É ciência. O que acontece? Apesar do barco ser todo feito de metal, o interior dele é oco. Então, o interior do barco, ele é todo composto por ar, tá certo? E o ar, ele é menos denso do que a água. Então, justamente por ele ter ar dentro dele, ele muda a densidade do navio, porque eu vou ter a densidade parte do metal e parte do ar. Então, eu tenho uma compensação, e aí a densidade geral é menor do que a da água, o navio fica flutuando, tá certo? Então, a gente tem essas jogadas de ciência para conseguir produzir as coisas. Porque, lógico, se eu quisesse um barco que não precisasse de ar para boiar, eu ia fazer um barco de plástico. Só que aí eu teria o problema que se eu passasse por uma região, né, com muita pedra, ou tivesse qualquer objeto que ele batesse, o barco ia quebrar, ia afundar, e ele não seria muito útil, tá certo? A segunda propriedade é a dureza. Tá certo? A dureza, ela vai ter a ver com a capacidade de um material ser riscado, tá? Então, quando você pega, por exemplo, vai abrir lá, né, a tampa do pote de azeitona em casa. Você fala, nossa, isso aqui tá duro, tá certo? O termo duro não é o termo mais correto. O termo mais correto seria rígido, tá certo? Porque o termo rígido é que vai ter a ver com essa capacidade de você dobrar o material, de você quebrar o material. O termo dureza, ele tem a ver com a capacidade de ser riscado, tá certo? Então os metais de uma forma geral, apesar deles serem bastante rígidos, né? Se eu pego uma barra de aço, eu não consigo dobrar com facilidade, certo? Mas se eu pegar uma pedrinha na rua, uma pedra qualquer, eu consigo riscar a superfície dela, fazer minha inicial, fazer um desenho, tudo mais. Por quê? Apesar dele ser rígido, ele não é duro, tá certo? O material mais duro que nós temos conhecimento hoje em dia é o diamante, porque o diamante ele é capaz de riscar qualquer superfície. Tanto que a gente vê lá, né, naqueles filmes de espionagem, vem um espião, né, no topo do prédio, e aí ele tem que entrar no prédio, o que ele faz? Ele pega um aparelhinho, risca o vidro, né, faz um círculo no vidro, corta o vidro e tira aquela parte circular para ele poder entrar. Né? Quando ele está riscando o vidro, ele está pegando um objeto com a ponta de diamante, que ele vai fazer esse risco, vai atravessar o vidro e vai conseguir cortá-lo sem precisar quebrar, né, estourar o vidro e tudo mais, tá certo? Então a dureza, ela vai ter a ver com a capacidade de riscar o material. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e desejo a todos bons estudos.